Saudamos a todos os irmãos em Cristo com a paz do Senhor. E queremos comunicar a todos aqueles nossos seguidores, todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, que pela segunda vez estamos acrescentando um comentário um pouquinho mais longo sobre a lição na sua totalidade. Pois nós gravamos 4 minutos diariamente, era 5, estamos fazendo 4, para ficar mais acessível, mas estamos acrescentando um comentário de 15 minutos acerca desta lição, para lhe ajudar com um subsídio na sua exposição no domingo. Não digo, no meu caso, como o nobre pastor Caramuru, que seria uma pré-aula, seria uma pretensão muito alta da minha parte, mas um pequeno subsídio para lhe ajudar na compreensão. O nosso trimestre, como todos sabem, nos fala as obras da carne e do fruto do Espírito. É um tema trimestral. Mas há um tema semanal. E no caso desse comentário de 15 minutos, esse tema que é da lição 9, é a fidelidade, firmeza da fé. Então nós temos esse tema fidelidade, temos firmeza e temos fé. A lição faz uma ampla exposição sobre a fé. E o livro que dá subsídio à lição comenta amplamente também esse detalhe. Inclusive, traz à luz os fatos de Hebreus capítulo 11. Na nossa lição, temos aos Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao versículo 39. Portanto, 5 versículos para que possamos meditar. E nos diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultação, galardão. Grande, digo, e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Este recusar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Portanto, essa é a leitura em classe que geralmente fazemos em classe com nossos alunos, nas nossas salas, na escola, em nossas escolas bíblicas dominicais. Para remir o nosso tempo, eu quero, à luz do texto da lição e do texto bíblico, pois a lição ela é uma tessitura dela com o próprio texto bíblico, nos dá uma definição de fidelidade. E diz que o dicionário de Wise caracteriza, descrevendo o que é fiel, ou o que é fidelidade, diz que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo
lealdade, logo podemos afirmar que fidelidade é a característica daquele que é fiel. Resumindo, o que é fidelidade? Fidelidade é uma característica daquele que é fiel. Resumindo. Só que essa fidelidade também é um fruto do Espírito. A fidelidade é um fruto do Espírito. Ou seja, é algo que está amalgamado na alma do crente pela regeneração que ele recebeu no trabalhar do Espírito Santo quando ele aceitou Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, ele passa a mostrar, às vezes de forma até inconsciente no seu agir, de forma involuntária, aquelas características própria do fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo está na sua vida, saturando, inerente que ele possa agir, pensar e falar sob a direção do Santo Espírito de Deus. Essa fidelidade, aí no ponto terceiro da lição, no subponto, é a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel, é de forma tal que o apóstolo diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é fiel, independente das miríades de anjos que o cercam, independente dos homens, da posição de A ou B, até independente de que os homens lhe sejam fiel. Dizia o apóstolo, se caso sejamos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Depois nós temos a fé. O textual, as lições diárias, conforme você tem acompanhado, até a quinta-feira, digo, fala do compromisso, da fidelidade a Deus, no sentido de não colocar outra coisa no lugar de Deus. Se você é fiel, não coloque a Deus, não coloque uma imagem de escultura no seu lugar. Seja de Pedro, seja de João. Portanto, não coloque nada, nem personagem, no lugar de Deus. O nosso segundo ponto nos fala que a idolatria é heresia, um perigo à fidelidade. Ou seja, você precisa se autocorrigir, se autocriticar, numa linguagem popular, policiar a si próprio. Algum ato da minha vida, eu estou colocando algum objeto, algumas atitudes que contraria a posição de Deus na minha vida, se está, pede perdão a Deus e muda, não coloca, porque isso também é idolatria. A idolatria não é somente se inclinar diante de imagem de escultura. A idolatria é quando se coloca algum objeto ou coisas no lugar de Deus. Isso é idolatria. Seja coisas palpáveis ou não. Pode ser idolatria, algo que não está, que eu olho e não vejo nada, mas existe idolatria ali. Então tenhamos cuidado com esse processo. Então, por quê? Porque se houver algo de idolatria na sua vida, você não é fiel a Deus. E você precisa ser fiel a Deus para falar com Ele. Porque os homens de Deus do passado falaram com Deus. Teve um, por nome Moisés, que falava com ele cara a cara, como qualquer um fala com seu companheiro. Aquele homem era fiel em tudo e não tinha nenhum resquício de idolatria na sua vida. Mas uma terceira fase da nossa lição, que não seria um ponto terceiro, porque o ponto terceiro da lição diz assim: sejamos fiéis até o fim.
Você não pode ser fiel um tempinho e depois não. Que nós vamos falar nisso um pouco depois, mas eu vou trazer aqui ao comentário algo que está implícito na lição, que é a fé. Eu não vejo Deus e nunca ouvi, mas esse Deus que eu não vejo, eu falo com Ele todos os dias. E Ele fala comigo. Já muitas vezes eu ouvi a sua voz. Não, se isso não bastasse, sentimos a sua presença quando nos dirigimos a Ele em oração e em súplicas. E Ele se faz presente em nossas vidas. Porque existe um amalgamar do Espírito de Deus com o nosso Espírito. E há um fluir desse Espírito que se amalgama ao nosso Espírito, que sentimos a sua graça, o seu poder e o seu favor. Portanto, a fé, que diz o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se não veem, e é a prova das coisas que se esperam. Eu não vi, mas eu sinto que é uma realidade. Então, essa fé eu posso praticá-la em minha vida e ela vai se tornando real. Glória a Deus. Na nossa carta aos Hebreus, eu citei capítulo 11 e versículo 1, mas nós vamos verificar que no versículo 4 nós vamos encontrar que Abel foi homem de fé. Tem uma relação de homens que foram de fé. Aliás, o capítulo 11 de Hebreus é chamado de galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que foram fiéis a Deus. Uns foram livres porque foram fiéis. E outros, Deus permitiu que eles morressem porque foram fiéis. Mesmo na morte, permaneceram fiéis. Teve um que disse: ora rei, lá em Babilônia, Deus vai nos livrar, mas se Ele não livrar, a gente continua fiel a Ele e não vamos adorar a tua imagem, coisa nenhuma. Depois o Enoque, numa geração perversa, foi tão fiel a Deus que Deus trasladou para si, para não ver a morte. Depois veio o Noé, que Deus testemunho dele. Deus disse assim: te hei visto justo diante de mim nesta geração. Toda a carne perverteu o seu caminho, mas ele continuou justo, fiel e com fé em Deus. Mesmo não o vendo, mas ouvindo o seu falar e executar a sua vontade. O que dizer do grande patriarca Abraão, o nosso pai na fé, que ouviu falar de Deus? A Bíblia diz que Deus se revelou a ele como Deus da glória. Depois Deus se revelou a ele como Deus Altíssimo. Depois Deus se revelou a ele como Todo-Poderoso. E se revelou a ele até como se fosse um homem normal, necessitando numa figura bíblica onde era como se Deus comparecesse, porque já era uma manifestação pré-existente da encarnação do Verbo da vida, lá no capítulo 18 do livro do Gênesis. Que dizer de Isaac? Que dizer de Jacó e de José, que foram modelos? E do próprio Moisés? Depois falar de Raabe. Me falta tempo para descrever acerca de Raabe, ex-meretriz de Jericó, convertida a Deus. O que dizer de Ruth? O que dizer de Débora e de Baraque, como diz o texto bíblico? Então, sejamos fiéis em tudo a Deus, porque isto tem recompensa para aquele que permanece fiel na pessoa bendita de Jesus. Não se esqueça, Deus vem muito breve através de seu eterno Filho buscar os fiéis da terra, porque de meus olhos procuram os fiéis da terra. Assim que Deus te abençoe.